Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Diego e eu estou aqui mais uma vez para ajudar vocês com quantitativos, né? Dessa vez de fundações, como fazer uma estimativa dos quantitativos de fundações quando nós não temos um projeto, né? Porque quando tem projeto fica fácil, né? É só pegar os dados lá, as informações, volume de concreto, aço, tipo de fundação e pronto, né? A gente tem a mão, né? A faca e o queijo na mão. Mas e daí, se você não tem um projeto de fundações? Lembra do nosso projeto, da nossa estimativa de estrutura que nós não tínhamos projeto, tá? Dessa forma também nós vamos poder estimar, com alguns parâmetros, nós vamos estimar aí as nossas fundações. É claro que é um pré-dimensionamento, tem que passar por tem que ter um projetista de fundações que faça a validação, mas para orçamento, para fins de orçamento, bom parâmetro, um bom número para nós, tá bem? Então, vamos lá. O que nós precisamos para fazer essa estimativa? Nós precisamos de, tem anotado aqui, né, porque senão esquece, carga total do nosso empreendimento. Nós vamos trabalhar com o mesmo empreendimento fictício lá do outro vídeo. O número de pontos de carga, isso que eu vou mostrar para vocês como é que se faz, é bem simples, tá? A resistência do solo, que isso a gente vai ter pelo SPT, isso é necessário o SPT, porque o solo a gente não sabe o que tem, mesmo fazendo sondagem, às vezes tem problemas aí no nosso subsolo, que nós não sabemos, né? E então, sem o SPT, assim, você vai fazer uma estimativa, mas eu não faço. Quando é assim, eu não faço, tá? Porque vai comprometer, depois você faz uma estimativa, na hora de fazer o projeto fica totalmente diferente, aí compromete confiabilidade sua ou do projetista de fundações, então não é legal fazer esse tipo sem as informações necessárias. É bom forçar o seu cliente, seu chefe, a fazer um laudo de sondagem, é barato, num terreno aí você vai fazer poucos furos, né? Então não há porquê não fazer esse ensaio que vai te dar tanto retorno, tá? E por último tem que ter uma planilha aí para nos auxiliar que eu roubartilhei o pessoal do site do Engenheiro do Canteiro, tá? Então ele já tem uma planilha bem completinha, bem bonitinha. E na engenharia, na vida e na natureza, nada se cria, tudo se copia. Então, por isso que eu estou compartilhando com vocês também para vocês pegarem essa planilha, usarem, tá? Tá lá no site deles disponível. Vou deixar o link aí embaixo para vocês acessarem também. Beleza, gente? Então vamos lá ao nosso cálculo. Deixa eu mostrar para vocês. Então tá lá a nossa caixinha, né? Isso aqui eu fiz somente a título de demonstração. Na aula de concreto, de estimativa de concreto, de estruturas, nós tínhamos falado num prédio de 8.000 metros quadrados, tá? O que eu fiz aqui foi dividir isso aqui em lajes iguais. É claro que não é assim, não é quadrado, não é... lá no térreo, o primeiro e o segundo pavimento geralmente são diferentes, porque é área comum, é estacionamento, tem salão de festas, né? E aí daí pra cima começa a ser pavimento tipo, e lá em cima ainda tem cobertura. Mas para fins didáticos, né, fins de mostrar para vocês como funciona, eu fiz assim uma caixinha que é mais fácil. Então, pessoal, usando aqui um software BIM para fazer essa modelagem, para exemplificar para vocês, que no caso é o Revit, que eu uso bastante, eu dividi os meus 8.000 metros quadrados em lajes iguais para ficar fácil. Então, eu já tenho até a informação dele aqui, ó. Área do piso, 500 metros quadrados, tá? Isso é importante para nós, tá? Então nós temos aqui, vamos lá, lajes. Quantas lajes nós temos? Aqui nós temos 20 pavimentos, tá? Sendo que um é terra, então nós temos 19 lajes. Isso é importante para a gente fazer a estimativa das cargas, tá? Então vamos lá, a nossa definição das cargas totais. Primeiro passo aí, como que eu vou fazer a definição dessas cargas totais? Pessoal, vou fazer aqui no Excel para vocês, para ficar mais fácil, mais visual, tá? É uma ferramenta que eu uso também diariamente para fazer as estimativas de custo, para fazer várias outras coisas. Então é uma forma de registrar, já fica bom para vocês extrair essa quantidade, mandar para, né, fazer na sua planilha, do que fazer no papel, depois passa para outro lugar, passa para outro, quando vê você vai perder informações. Então,
A área do pavimento que nós vimos lá, 500 metros quadrados. Números de pavimentos que nós vamos considerar é 19, tá? O nosso edifício tem 20, mas nós vamos considerar 19 porque a primeira laje ali é o nosso térreo, tá? Ela não vai contabilizar peso, não vai contabilizar carga, então são 19, tá? Carga total. Agora nós chegamos no primeiro item que nós precisamos, né? Carga total. Como que eu faço para definir a carga total do meu empreendimento? Pô, uma boa pergunta, né? A literatura nos diz que, para orçamento, nós podemos adotar uma carga de 1.100, algo em torno de 1.100 quilos por metro quadrado, né? Que isso vai nos dar uma carga bem aproximada do que é edifício residencial, não vai ter nada específico, não tem uma sobrecarga excessiva em alguns ambientes, então é um projetinho padrão, tá? Mas sempre é bom conferir se a literatura não está mudando, se não está pedindo para considerar um pouco a mais, porque aqui a gente está trabalhando com 500 metros quadrados em 19 lajes, então se eu colocar 100 quilos a mais, pode dar uma diferença grande lá no final, tá? Porque vai se repetir. Então, vamos lá, vamos colocar aqui que a nossa carga ela vai ser de 1.100, 1.100, vezes o quê? Vezes minha área do pavimento, vezes a quantidade de pavimentos. Então, eita, aqui até deu um número estranho. Nós temos aqui que a nossa carga é de 10.450.000 quilos. Para facilitar, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos dividir por 1.000, que aí nós temos toneladas, tá? 10.450 toneladas de carga para esse empreendimento. Tá? Isso é um número bem legal para a gente ter, tá bom? Agora nós vamos saber quantos pilares nós vamos ter. Porque nós lá na estimativa de custo, de quantitativo de estruturas, nós não definimos quantos pilares, nós só fizemos aquela espessura média, né? Se você não viu, dá uma olhada nesse vídeo que é muito importante também, para você entender como é que funciona. E para eu definir a quantidade de pilares, tá? Eu ainda não vou dimensionar, não vou falar qual é a seção do meu pilar, qual é a seção da minha viga, qual é a espessura da minha laje, eu não vou falar isso, é para orçamento. Então a literatura também nos diz que para uso residencial eu posso considerar um pilar a cada 12,5 metros quadrados, uso residencial. Se fosse um uso comercial, eu posso considerar um pilar a cada 25 metros quadrados. Então nós pegamos a nossa área do pavimento normal e dividimos por 12,5, tá? Deu um total de 40 pilares por pavimento. Então nós temos 40 pontos onde vai descarregar no subsolo, tá? 40 pontos. Aí com isso eu consigo ter a carga, né? Claro, gente, a gente sabe, um edifício as cargas são concentradas mais no centro, né? Tem alguns pilares de borda, se for laje protendida muda, se não for, vai ter menos pilares, né? Se for laje protendida, se for convencional vai ter uma quantia aí bem próximo desses 40. Então o que a gente está falando, estou reforçando de novo, é para fins de orçamento, tá bem? Então, eu vou pegar agora e simplesmente dividir a minha carga total pelo nosso número de pontos. Então eu tenho uma carga de 261,25 toneladas por ponto, por bloco, vamos dizer assim. Aí nós vamos definir se vai ter uma, se vai ter duas, se vai ter três, se vai ter 4 estacas, tá? Mas isso aqui é uma média. É claro que na realidade a gente vai ter blocos aí com 1.000 toneladas, outros blocos com 50, com 100, né? Isso varia, mas na média fica nisso aí, tá bem? Então essa primeira parte, nós temos os dados, agora a gente tem que fazer a estimativa da fundação, mas até agora foram encontrar os números, encontrar os valores para lançar naquela planilha que eu peguei do pessoal do Engenheiro Canteiro. Essa é a planilha que eu comentei com vocês, do pessoal lá do Engenheiro Canteiro. Entre, acesse o site deles, veja se essa planilha ainda está disponível. Eu não vou deixar aqui disponível para download porque não é minha propriedade, tá? É propriedade deles, então é interessante que vocês acessam, vão lá na fonte, sempre procurem a fonte, nunca estudem por apostilas, né? Vão pela fonte. Tudo isso que eu estou falando, gente, tem literatura que está falando. Tem o Aldo Matos, que fala bastante de estimativa de custos. Então é muito interessante. O pessoal lá que escreveu o livro Concreto Armado Eu Te Amo, que também tem várias fontes que eu peguei, principalmente do vídeo anterior.
Então vamos lá, o que essa planilha nos traz? Nós vamos ter alguns dados de entrada, né? E ela vai nos dizer quanto que está resistindo aí em determinada profundidade, tá? As nossas estacas. Aí a gente vai determinar para aquela fundação, para aquela carga que nós temos, qual é a profundidade que eu vou precisar, tá? Aí vai o profissional dizer quanto que tem. Então nós colocamos, isso aqui já vem preenchido, tá? Ela é uma planilha bem completa, eu não preciso buscar dados externos a não ser o SPT. Nós temos que determinar o tipo de estaca, tá? O tipo de estaca eu vou colocar a hélice contínua, que é bem utilizado aqui na nossa região, tá? O diâmetro, eu coloquei aqui um diâmetro de 80, para ser bem rápido o cálculo. O FCK no concreto, coloquei um concreto de 20 MPa. E ela já nos dá aqui quanto que a estaca vai resistir, 7.181 kN, tá? Isso aí tem que passar no cálculo, porque se a nossa carga na estaca for maior, ela vai romper a estaca, né? Não é que vai dar um recálculo diferencial, mas a estaca sim não vai suportar a carga. Nesse caso, gente, nós temos aqui que a nossa fundação, cada ponto de carga está dando 2.612,5 kN. É só fazer a conversão de toneladas para kilonewtons. E assim, né, a resistência da estaca é bem superior à resistência à carga aplicada nela. Então nós temos aqui os dados de entrada, que é a cota, profundidade, o SPT e o tipo do solo, que é naquela... Isso aqui, gente, eu vou pegar lá do meu laudo SPT, tá? Nós temos dois modelos de cálculo, Decuir Quaresma e Aoki Veloso, e essa planilha ela nos dá o mínimo, né? Ela encontra o mínimo entre os dois e nos dá aqui. Por que o mínimo, Diego? Porque a gente está trabalhando a favor da segurança, a gente está fazendo estimativa de custos, nós não estamos fazendo o projeto, a definição, isso aqui é para estimativa. Então, o que essa planilha está nos dizendo é assim, até a profundidade 10, né, 10 metros, eu vou ter uma resistência de 2.246 kN, tá? Unidades, sempre importante lembrar unidades. Aquelas aulas chatas que o professor fala de unidades, isso aqui faz diferença, porque se eu estiver adotando toneladas, na hora eu vou bater, vou ficar confuso, pô, tonelada, tá dando muito a mais, tá dando muito a menos, eu não vou saber. Então, laranjas com laranjas, bananas com bananas, sempre as coisas nos seus quadrados, tá? Então, voltando lá, nós precisamos encontrar 2.612,5 kN, tá? De resistência. Nós estamos encontrando aqui 2.246 kN, está faltando 400 kN. Porém, a nossa sondagem ela só nos traz aqui até a profundidade 10. O que eu posso fazer para orçamento? Né? Para não... teria que ver o laudo, se chegou no impenetrável, se não chegou, como é que tá, né? Mas não vem ao caso, nós estamos falando de orçamento. Eu posso chegar aqui e alterar o meu diâmetro. Vamos colocar de 90 aqui? Se eu colocar de 90, aí sim a gente começa a chegar bem perto aqui, ó, 2.616 para 2.612. Então, vamos lá, nós teremos, chegando ao final aí da nossa aula já, como que vamos chegar a essa conclusão? Nós teremos nossas estacas de hélice contínua 90 centímetros, então, vamos lá, né? Hélice contínua 90 centímetros, centímetros de diâmetro e 10 metros de profundidade. Faltou até um O aqui. Quantos metros de fundação eu vou ter aqui, Diego? É simples, gente, é só pegar total de estacas, tá? Se a gente estivesse trabalhando com sapata, seria bem mais simples, tá, gente? Estacas. Nós vamos pegar nossa carga, nosso número de pontos de carga, vezes a nossa profundidade, tá? Nós temos aí 400 metros de estaca para esse edifício, tá? Outra possibilidade seria dividir, né? Mas nesse caso a gente não está sabendo como que é o nosso pilar, então é uma estaca para cada ponto de carga. Então nós temos total de estacas 400 metros de estaca de 90 centímetros. Galera, então vocês viram que é simples, tá? Nós precisamos de carga total, o número de pontos de cargas,
a resistência do solo, que vem no SPT, que é muito importante, e uma planilha auxiliar, que é o pessoal do Engenheiro no Canteiro aí, tem uma planilha fantástica que pode nos auxiliar. Beleza, gente? Esse foi o vídeo de hoje, da estimativa de fundações, de quantitativo de fundações. Espero ter ajudado vocês e estamos juntos na caminhada aí, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, gente!